Aqui. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Por favor, um segundinho para quem estiver ouvindo remotamente essa live. Um segundinho para que a gente possa compartilhar na rede social. Só um segundo. Estamos com 14 minutos 14 segundos de live, 20 segundos agora. Vou fazer o compartilhamento no Facebook. Quem estiver ouvindo remotamente, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Um pouquinho só. Quem estiver ouvindo remotamente. Alguém está realimentando, alguém está com o som aberto, está realimentando. Cuidado, senão vai realimentar. Ó, eu vou marcar aqui, ó, Luísa. Só um segundo, quem estiver nos ouvindo. Ah, o Face não marca, cara. Não consigo marcar. Vai lá, se vocês estiverem com uma guia do lado, vai no meu Face e compartilha. Na minha linha do tempo atualizado já está a leitura. Compartilhe com seus contatos. Então, estamos aí com 1 minuto de live aberta. Essa, então, é a primeira de uma série de leituras que a gente vai fazer ao longo desse ano, ao fim dessa quarentena, que esperamos seja a mais breve possível. Uma série de leituras que a gente vai fazer de modalidade pública, ou seja, no modo público. Abriremos livros, trechos, para fazer de forma pública e aberta a leitura e a compreensão desses textos. Compreendemos que isso seja importante na medida em que, sem uma formação teórica, uma prática revolucionária é impossível, transformadora. Da mesma forma, uma formação teórica que não tiver praxis, que não tiver sua prática efetivamente elaborada, também restará vazia. Então, o objetivo dessas leituras públicas é formação teórica, formação da militância, elaboração intelectual e teórica de conceitos importantes para o grupo. O grupo de leitura advém do grupo que existe fisicamente na Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, da UFSM, e todos nós somos, em boa medida, irmãos de orientação, ou seja, todos somos orientados pela professora Liliana. Sempre fazemos leituras, semanalmente nos reunimos, agora na quarentena nos reunimos de forma remota, mas também decidimos fazer algumas leituras de forma aberta, como é o caso dessa aqui. E estamos começando essa primeira leitura pelo livro A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, do Marcelo Badaró Matos. Para quem não conhece, o professor Marcelo Badaró é professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, a UF. Suas pesquisas concentram-se em temáticas de história social, do trabalho e debates teóricos marxistas. É autor de diversos livros, entre os quais Escravizados e Livres, Experiências Comuns na Formação da Classe Trabalhadora Carioca, traduzido e publicado em inglês pela Bergham Books em 2017. Trabalhadores e Sindicatos no Brasil, saiu pela Expressão Popular, e Thompson e a tradução e a tradição da crítica ativa no materialismo histórico, saiu pela editora da UFRJ, além de muitos artigos acadêmicos, capítulos de livros no Brasil e no exterior. Logo em breve eu vou fazer um quadrinho De Orelha a Orelha sobre os 7 notas a respeito da questão social, da classe trabalhadora, e nem eu não lembro o título, desculpa, mas enfim, vai rolar em breve aqui no canal. Então, temos mais um participante da nossa leitura pública, o Vico, o Vicente Cadeira Calheiros, também irmão do mesmo grupo, e o Vico está participando agora publicamente. O teu microfone está aberto, Vico, ele está um pouquinho vazadinho, tem um som meio ambiental no teu microfone. Então, quando tu estiveres ouvindo, todo mundo vai ter oportunidade de se apresentar. Então, por favor, aí cada um diga brevemente assim o seu nome e a sua formação, de forma muito breve, por favor. Luísa, começa você que está em cima aí. Bom, meu nome é Luísa Braido, eu sou pedagoga pela UFSM, faço especialização em gestão educacional e faço mestrado em educação também, com a professora Liliana. Vico, pela ordem.
Então, meu nome é Vicente, mas meu apelido aí é Vitor. Sou professor de Educação Física e fiz meu doutorado em Educação também com a professora Liliana. Andrigueto. Bom dia a todos, meu nome é Marcos, sou formado em Gestão Pública pela Unijuí, tenho especialização pelo IFRN, mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pela UFSM e estou fazendo doutorado em Educação também na UFSM. Estou orientando também na professora Liliana. Muito bem. Thaís, por favor, nome e formação, brevemente. Só vai ter nessa, nas outras não terá mais. Não, tá mutado, tá mutado. Deu? Deu. Bom dia. Bom dia, eu sou Thaís Tadielo César, sou pedagoga, técnica administrativa no Instituto Federal Farroupilha e faço doutorado em educação também na UFSM desde... já estou no fim do doutorado também sob orientação da professora Liliana. Muito bom, temos mais uma colega, sala cheia então nesse começo. Fran, nós estamos ao vivo, pode ser? Tá mutado, tá mutado. Por favor, nome e formação. Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo. Agora, vamos ver. Tenta falar mais perto, tá baixinho, Fran. Baixinho? Agora deu? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá. Eu sou Francele de Goleto Paparia. A minha formação é em Direito, sou advogada há 10 anos. E sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação da professora Liliana também. Tá? Um bom dia a todos e seguimos as leituras, então. Perfeito. Vamos prosseguir, então, diretamente para a leitura, que é o que importa. Já estamos aí com 7 minutos de live. A apresentação foi só nessa primeira. Repito, eu vou fazer uma apresentaçãozinha da playlist, se chamará Leituras Públicas Kairós. A importância de uma formação teórica para a prática transformadora efetiva. Então vamos diretamente para o livro. Está aqui o livro, o Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, do Marcelo Badaral Matos, e eu penso que a gente pode ir fazendo uma rotação na leitura, cada um vai lendo um trechinho e vai acrescentando elementos da sua experiência, da sua formação teórica, enfim, da militância real, da vida real, da sua prática no trabalho, na sala de aula, enfim. Todo mundo contribui como quiser e na hora que desejar. Então o livro é o seguinte, ele não é um livro muito grosso, ele é um livrinho fino, vejam, e ele tem uma breve apresentação no seu início. A apresentação ela é apenas esclarecedora no que se refere ao texto, então nós não faremos a leitura da apresentação na integralidade dela, a apresentação vai ficar para lá no final, a gente traz elementos a respeito dela, mas leremos linha a linha do texto, e aí vamos começar exatamente pela parte 1, que vocês podem perceber aqui, a parte 1 do livro. Tá? O livro é todo subdividido em pequenos subtítulos, e aí então a gente irá fazer a leitura dele linear, digamos assim. Então, o primeiro subtítulo do livro, e aí eu começo então a leitura, eu puxo então essa leitura, e aí depois a gente vai girando, outros colegas que estejam com o som legal e tal, podem também acompanhar a leitura. O primeiro, porque é uma retomada, eu diria assim, mais do que isso, mais do que uma retomada, é uma revisão, é uma grande análise da categoria classe trabalhadora, que é muito cara para entender o agora, o momento que nós estamos vivendo. Sem entendermos quem é, como se formou a classe trabalhadora, jamais será possível, enfim, militar junto à classe trabalhadora para transformar a realidade na qual nós estamos imersos. O primeiro subtítulo começa de forma muito direta pelo Badaral. Marx, Engels e os movimentos de classe. A classe já não nasce pronta, né? Por isso que o Marx vai dizer lá na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai dizer que uma coisa é existir a classe, outra coisa é ela perceber-se como classe. É o que a gente chama de classe em si, que é a classe que já existe, e a classe para si, é a que toma consciência de que é uma classe.
Então, Badaró começa o texto assim. A primeira impressão, ao debatermos categorias de análise, como classe social, classe trabalhadora, luta de classes, é a de que, sendo abstrações, são fruto de elaborações teóricas criadas por mentes brilhantes. Abstrações, categorias, porém, são tentativas de apreensão de realidades vivas, sempre complexas e contraditórias. Ou seja, elas refletem uma realidade na qual estão imersas e da qual lhe dá materialidade. Algum acréscimo? Adiante. Assim, se em algumas situações a categoria de análise é construída para tentar dar conta de uma realidade vivida por homens e mulheres, com base em parâmetros externos aos referenciais que empregam no cotidiano, em outros momentos as abstrações que utilizamos para analisar a realidade partem de categorias já compartilhadas por pessoas de uma determinada época e de um determinado espaço, para conferir-lhes um sentido generalizante. Percebam que aqui ele caminha para fazer uma diferenciação que é muito importante nos nossos trabalhos, ou mesmo na compreensão de muitas expressões que a gente vê por aí, que é a diferença entre conceito e categoria. São coisas diferentes uma da outra. A categoria, e aí o Marcelo Badaró deixa claro, a categoria classe social seus correlatos podem ser empregados nesses dois sentidos, quando estudamos a história das sociedades humanas. Portanto, a categoria classe social, que dá título do livro, é uma chave de leitura e, mais do que isso, é uma chave de compreensão da realidade concreta, embora seja uma abstração. Eu lembro, a abstração é o que vem dentro da cabeça, e concretude é o que está no mundo e que carece de compreensão. Isso é a concreção, tá? Sigo? A qualquer momento, quem quiser fazer interrupção, abra o microfone, interrompa e fale mesmo. Por favor. Eu só estou puxando porque eu abri a live, mas todo mundo repito o que eu disse lá no início, aqui todo mundo é índio, não tem cacique, na nossa aldeia de leitura aqui. Então, afinal, a maior parte das sociedades do passado não se enxergava dividida em classes. Mas a dinâmica de seus conflitos sociais pode ser aprendida pelo recurso à categoria do século XIX. Ou seja, a gente pode olhar para as sociedades enquanto tal não se viam divididas, estratificadas em camadas, mas nós, quando olhamos para elas, enxergamos essas camadas. Isso é importante. Portanto, é uma abstração nossa e não uma concretude deles. É isso que o Badaró está dizendo. Porém, é possível dizer que parcelas expressivas de homens e mulheres que vivem do próprio trabalho passaram a se definir como pertencentes a uma mesma classe, distinta de outras. Classe se somou a um repertório de parâmetros de identificações coletivas compartilhadas. A ideia de compatriota, a ideia de cidadão, membros do mesmo sexo ou gênero, autoidentificações étnico-raciais, são outros exemplos de classificações, né? Para expressar uma desigualdade fundamental. O termo passou a se referir a novas identificações de que formas anteriores de designar as diferentes posições sociais, como castas, ordens, estados, estamentos, não pareciam mais dar conta. Ou seja, quando o capital se instala como forma de sociabilidade da vida social, surge uma nova forma de dividir a sociedade em espaços, em camadas, e essa nova classificação é a ideia de classe social. Então, classe só existe na sociedade do capital. Algum reparo até aqui? Adiante. Vou mais um pouquinho, depois eu vou entregar para quem tenha vontade aí de gastar suas cordas vocais um pouquinho. E.P. Thompson, que é o Edward Palmer, né? Thompson,
historiador inglês, apresentou a questão por meio da distinção entre duas dimensões do emprego de classe social. E aqui tem uma disputa enorme, lá adiante no texto, tem o Badaró dá conta de uma clássica disputa semântica entre o Thompson e o Hobsbawm, dois historiadores. O Hobsbawm também é britânico, né? É inglês, não é? Quem é que me ajudou? Acho que é, né? Então, lá adiante no texto vai aparecer essa disputa. Portanto, agora o Marcelo Badaró só vai anunciar. Então, ele diz assim: a referência ao conteúdo histórico empiricamente observável, ou seja, a concretude dada, é a primeira. Então, a classe como referência ao conteúdo histórico empiricamente dado. B, segunda classificação, como uma categoria heurística ou analítica. Lembrando que a heurística é a ciência da explicação, né? Enfim, recurso para organizar uma evidência histórica cuja correspondência direta é muito mais escassa. E aí tem uma pequena nota de rodapé que esclarece qual é o livro do Hobsbawm, tá? Do Hobsbawm não, desculpa, do Thompson, eu que me atrapalhei. Algum reparo? Então eu sigo. Ainda não. Então diga. Não, ainda não. Não? Então tá. Vamos abrir aqui. Ok. Segue o texto. Como categoria analítica, historiadores e cientistas sociais empregaram o termo classe social para se referir a diferentes conformações conflitantes das sociedades no tempo, nas quais os que trabalhavam diferentemente e os que viviam, sobretudo, do excedente produzido pelos primeiros não se reconheciam como classes e não empregavam essa definição. É um parágrafozinho curtinho, né, que introduz a ideia de classe na história. Já a primeira dimensão, apresentada por E.P. Thompson, corresponderia ao processo histórico vivido por trabalhadores e trabalhadoras e desde as primeiras décadas da consolidação do capitalismo industrial, inicialmente na Inglaterra, né, com a Revolução Industrial, e em seguida em outras regiões da Europa Ocidental. Em seu trabalho, mais conhecido sobre formação da classe trabalhadora inglesa, o Thompson investigou o período compreendido entre o início da Revolução Francesa e a década de 30, que é quando na história começam as revoluções proletárias, né? A primavera, como o Marx chamou no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a primavera dos povos, né? Então, 1830. Quando o movimento coletivo, com sentido de classe auto-identificado, como um movimento de classe trabalhadora, ganhou dimensões nacionais em torno de lutas sindicais e da luta pela expansão da participação política. E aqui é importante fazer um reparo, um acréscimo, eu diria, mais que isso, um apontamento. É a primeira vez na história, segundo Thompson, lido aqui pelo Badaró, que a classe trabalhadora se dá consciência de que é uma classe. E como que ela se dá consciência de que é uma classe? Porque ela se sentiu traída. Porque a Revolução Francesa, a gente estuda na escola, no colégio, né, é uma revolução burguesa. Quem fez a Revolução Francesa foi a burguesia, que trabalhava, que movia o comércio, que movia a indústria nascente na Europa pós-medievo, que pôs abaixo o poder da religião, não queria mais ser governadas por reis e clérigos, que pôs abaixo o absolutismo, não queria mais ser governada por governantes déspotas, mesmo que esclarecidos. A burguesia chegou uma hora e disse: chega, acabou, nós queremos nós agora governar. E aí contou com camponeses, com massas proletárias urbanas, contou com trabalhadores já esparsamente organizados na cidade, no campo, e fez uma grande revolução. E pôs abaixo o ancien regime, o antigo regime feudal, o do medievo europeu. E aí o tempo transcorreu, de 1789 até as primeiras décadas do século XIX. E aí o capital entrou na sua fase mais perversa, digamos assim. As condições de trabalho eram as piores possíveis, mulheres, crianças a partir de 7, 8 anos já começavam a trabalhar,
E a perversidade do capital fez a classe proletária, os mais pobres, se dar conta que tinha feito aliança com o aliado errado, tinha compactuado com a classe burguesa, que dela só queria tirar força de trabalho, queria lhe explorar. E aí, em 30, o proletariado urbano, sobretudo inglês, francês, mas europeu de uma forma mais geral, na Bélgica isso era muito forte, em Manchester, principalmente na Inglaterra, que o Engels apelidou de algodonópolis, ou seja, as grandes fábricas de elaborar o algodão. Então, o proletariado se deu conta, opa, para aí, essa aliança que a gente fez, aquela grande revolução que a gente fez, melhorou a vida da burguesia, porque a nossa só piorou. E aí, então, ela se dá conta, não, mas para aí, se a gente se juntar, a gente também é uma classe. E aí começa a tentar reagir. Começa em 30 até 48. Aí 48 são devastadas pela força do Estado burguês que já está organizado. A burguesia que começa revolucionária em 1789 já é conservadora em 1830. E agora a classe que é revolucionária é o proletariado. Por isso que o Marx toma isso como seu elemento de análise. Eu lembro, o Marx começa a escrever no início dos anos 40, como jornalista, e ele diz, para aí, essa aqui é a classe revolucionária. Mas a classe, e aí o manifesto de 48, o manifesto do Partido Comunista, reflete muito bem isso. Se vocês pegarem, dependendo da edição, tem 23, 25 páginas. Dependendo da edição, o Marx elogia a burguesia em 18, 20 páginas. O Marx passa 20 páginas, 4/5 do Manifesto Comunista elogiando a burguesia. O maior elogio à burguesia que se conhece é o Manifesto do Partido Comunista. O Marx está dizendo assim para a classe trabalhadora, a gente precisa revolucionar, a gente pode revolucionar. E veja como eles eram revolucionários e fizeram a revolução. Por quê? Porque eles se deram consciência de que eles constituíam uma classe, que deviam lutar contra todas as outras e que tinham interesses universais. E aí, em 43, o Marx escreve a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel e diz assim, e por que agora é o proletariado que tem o poder da revolução? Porque é ele que sofre as cadeias radicais, porque é ele que sofre mais, de forma universal, a opressão da classe burguesa, a opressão do seu trabalho. É a única classe que, ao se levantar, levanta todas as outras. Quem fez isso em 1789, na Revolução Burguesa, foi a burguesia. Era a classe que, se levantasse, levantava o mundo que repousava sobre ela. O proletariado, em 48, tentou, mas foi amassado pela burguesia. Por isso que a gente não estuda as revoluções de 48. São revoluções, em boa medida, proletárias. A burguesia era revolucionária, o proletariado é baderneiro. É assim que a gente é tratado desde sempre, parece, na história, né? E só um detalhe de termos, né? Poderia ser a Revolução Francesa Burguesa, mas não, ela é só a Revolução Francesa. E ela é uma revolução burguesa, esse é o verdadeiro nome que ela tem, né? Ela elevou ao centro categorias burguesas, valores burgueses, né? Igualdade. Como assim igualdade? Se uns nascem donos de pedaços do mundo e outros não nascem donos de pedaços do mundo. Ah, mas cada cidadão... E outros se tornam gerentes ou administradores, né? Então, realmente vai fragmentando, vai se estratificando a classe trabalhadora. Falhou, Thaís. Vamos adiante. Travou a internet do Guilherme. Guilherme nos escuta? Eu não sabia se era... que travou. A gente pode ir continuando nos parágrafos e daí a gente retoma quando ele voltar? Acho que sim, né? Isso. Acredito que sim. Posso começar a leitura, então? Nos anos de 1830, os jovens Marx e Engels
viviam no espaço social, que viria a conformar o Estado alemão, interessados ambos em estudos filosóficos. Marx conduziria os seus em um sentido mais acadêmico, o que redundaria em uma tese de doutorado em filosofia, em um projeto frustrado de carreira como professor universitário. Já Engels teria contatos mais diletantes com a vida universitária, ao servir como oficial das Forças Armadas e por destino familiar, de classe, né? Uma perguntinha, não encontraria condições de projetar uma carreira acadêmica. No início da década de 1840, porém, o encontro com os movimentos sociais e políticos da classe trabalhadora mudaria a trajetória de ambos, especialmente depois da viagem de Engels à Inglaterra para trabalhar em uma fábrica de tecidos da família e da ida de Marx para a França, onde buscou um ambiente de mínima liberdade política para levar adiante o trabalho jornalístico, intelectual e político que tentara esboçar em sua terra natal. Voltou, não sei o que eu tive. Eu tive uma pequena queda de pressão, eu acho. Mas segurou, não caiu a live. Tá bom, vocês ficaram no ar e tudo direitinho? Sim. Tá bem. Deus é pai. Deus é pai. A gente leu os dois. Bom, a gente leu os dois parágrafos, né, que fala de um pouco da trajetória, né, do encontro de Marx e Engels e do contexto de vida em que cada um se encontrou. Por favor, se você puder, continue um pouquinho. Tá bem. Em certo sentido, de diferentes pontos de partida, esses dois pensadores alemães, tragados pelos conflitos políticos de seu tempo, convergiram para um mesmo... para um mesmo posicionamento e passaram a neles intervir, tendo por referência uma clara perspectiva de classe. Essa ideia de posicionamento, para mim, me chama a atenção. No início da década de 1840, foi um período decisivo para esse posicionamento. Engels vinha de uma família religiosa e conservadora de proprietários da indústria da cidade de Bremen. E desde a juventude foi empurrado a assumir tarefas na empresa da família, o que levou a estudar comércio em Bremen. O Engels, quando nas cartas com o Marx, o Engels odiava aquela vida de mascate, ele chamava de vida de mascate, né? E ele dizia para o Marx: eu estou louco para ir, para a gente se juntar e trabalhar e teorizar, mas eu estou aqui preso ao, entre aspas, o Engels dizia para ele, ao maldito comércio. O Engels chamava. Quando prestou serviço militar em Berlim, em 1841, assistiu como ouvinte às aulas de filosofia na universidade local e se aproximou das ideias do grupo conhecido como Jovens Hegelianos. Eu só fico pensando, Guilherme, desculpa, eu fico pensando nessa aproximação com esse posicionamento do Engels. Onde que nasce isso, assim, né? Porque ele vem de uma... Onde que esse pensamento mais crítico se choca, se confronta com ele diante de uma realidade, de uma outra realidade que ele tinha, né? Diferente da classe trabalhadora operária. Sem dúvida. Se é conveniente o comentário agora. Acho que sim, porque ele é filho de industriários, né? Mas eram essas pessoas também que tinham acesso à universidade, a livros, ao conhecimento. Uma coisa é a sobrevivência, uma coisa é a vida material, outra coisa é você desligar a forma como você... Não está ouvindo? Outra coisa é você desligar a forma como agora você... Sim, estava dando forte. Ah, tá. Outra coisa é você desligar a forma que entende o mundo das condições materiais de vida. Eu costumo brincar, a gente tem que ter o cérebro dentro da cabeça e não na pele, pensar com a cabeça de um branco, nem no bolso, pensar com a cabeça
de um rico, e nem em outra parte do corpo e pensar com a cabeça de um homem, por exemplo. O cérebro tem que estar dentro da cabeça. A gente pode ser branco, homem, e rico, e pensar o mundo tal como ele é, ver objetivamente a exploração da força de trabalho, enfim, né? Da mesma forma, muitos sujeitos são pobres, explorados, e se esforçam para que o patrão cresça, quer dizer, não tem uma vinculação direta, não. E é interessante a trajetória do Engels. Ele era um cara rico, super rico, muito rico mesmo, e acabou desenvolvendo uma noção foi comunista antes do Marx e tudo mais. Ele percebia que aquele mundo no qual ele tinha nascido, um privilegiado, era um mundo para pouquíssimos, e ele percebeu isso, né? Me parece que é por aí. Isso aparece um pouco no filme Jovem Marx, né? Isso mesmo. O Jovem Marx é de 44 a 48, mostra bem o Engels rico, mas tomando consciência da crueza do mundo, né? Continuamos? Sim, por favor, mais um pouquinho. Tá. Quando prestou serviço... essa parte acho que já li, né? Seu interesse por filosofia e a preocupação social que o levaria a denunciar as condições de vida dos trabalhadores em sua terra natal cresceram nos anos seguintes, mas ele foi enviado pelo pai aos 22 anos para trabalhar em uma fábrica da qual era sócia, na cidade de Manchester, no coração industrial da Inglaterra. Chegando a Manchester, em dezembro de 1842, Engels logo travou relações com o movimento cartista, que meses antes fora responsável por uma grande greve geral no norte inglês. Na mesma época, tomou contato com o movimento radical dos exilados alemães, aglutinado em torno da Liga dos Justos. Ainda em Manchester, iniciou um relacionamento com a trabalhadora irlandesa Mary Burns, o qual manteve até a morte dela. Mary e sua irmã Lizzie introduziram Engels nas comunidades de trabalhadores empobrecidos de Manchester e tiveram um papel fundamental em sua atuação política nas décadas seguintes. Aí responde um pouquinho, Thaís, do que tu comentaste antes ali, né? O Engels, ele tomou contato com alguns grupos que pensavam o mundo de forma alternativa àquela realidade dada. A Liga dos Justos era chamada Liga dos Proscritos e virou depois Liga dos Justos e depois se virou Liga Comunista, para a qual o Engels e o Marx escreveram o manifesto, no início de forma apócrifa, depois que o nome deles foi colocado. 20 anos depois do manifesto publicado, ainda ninguém sabia que era do Marx e do Engels. E esses contatos com os trabalhadores, com as ligas, com as formas alternativas de ver o mundo é que fez o Engels virar um revolucionário. Outra questão é a vida pessoal do Engels, que a gente não dá bola. O Engels se referia para amigos da Mary Burns como aquela irlandesa revolucionária. Ele era apaixonado por ela, e ela era empregada de uma das fábricas de barman do pai dele. E ele casou-se com ela, e ela tinha uma irmã. Há quem diga que ele vivia maritalmente com as três. Quando a Mary morreu, ele ficou com a Lizzie, e a Lizzie até o fim da vida. Inclusive com a Lizzie, o Engels casou no leito de morte dela, muitos anos depois. Ela bem velhinha, a Lizzie estava por morrer e o Engels casou. Então tem gente que diz que o Engels nunca casou. De fato, ele nunca casou com ninguém com quem ele vivesse casado, porque ele casou com a Lizzie e ela morreu horas depois. Ela era a irmã mais nova da Mary Burns. Mas elas, pobres, no filme que a Luísa falou, também aparece bem forte esse relacionamento. Elas levaram ele até os subterrâneos da classe trabalhadora, as condições, no livro clássico do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora, é fortíssima a presença da Mary Burns, levou ele para conhecer o que de fato acontecia na linha de montagem, não linhas de montagem como a gente conhece, mas nas fábricas mesmo, que ali era tecelagem. Então a tintura, ela tem produtos químicos que quando inalados destroem todo o trato
respiratório das pessoas e condições assim de moradias insuportáveis nos subúrbios de Manchester. Então elas levaram o Engels e provavelmente a Mary tenha feito o Engels acordar para o mundo e dizer, opa, o mundo não é só esses salões bonitos e cheirosos nos quais eu cresci e estudei. O mundo é bem mais cruel do que parece. Então, a influência das irmãs Burns na vida do Engels é muito forte para ele ter tomado essa consciência da vida tal como ela é, né? É importante a presença delas duas na vida dele. Uhum. Inclusive, deixa eu contar uma fofoca. Dizem que a única, dizem não, está registrado na biografia do McLellan, na biografia do Tristan Hunt sobre o Engels. Houve uma briga só entre Marx e Engels em 40 anos de colaboração teórica e pessoal. Uma briga só. Uma vez eles ficaram assim, sem se falar por um mês. E foi quando morreu a Mary Burns. O Engels escreveu uma carta para contar para o Marx que a Mary Burns tinha morrido e a carta começava. Morreu Mary Burns. E contava da tristeza que ele estava abatido. E o Marx respondeu a carta assim: sinto pela morte de Mary, mas gostaria de não sei o que. Aí pede dinheiro para o Engels. O Engels ficou ofendidíssimo, disse assim: ah, não, mas peraí, eu tô aqui sentido, sofrendo, e tu aproveita para pedir dinheiro. Ficaram um mês sem se falar, até que retomaram as cartas e a correspondência. E a partir daí, meses depois, o Engels continuou vivendo com a irmã mais nova da Mary, a Lizzie Burns, e aí as cartas entre Marx e Engels, e entre a mulher do Marx, a Jenny, e o Engels, começavam sempre perguntando, e a caríssima Lizzie, como está Lizzie? A partir daí eles passaram a ter um zelo e reconhecer na parceira marital, digamos assim, né, na esposa do Engels. Mas é só uma fofoca isso, não tem nada a ver com a leitura do texto. Tá mudo. É? Ok. Deu. Antes de partir para a Inglaterra, Engels colaborou com a Gazeta Renana, publicação editada por Marx, e chegou a conhecê-lo na redação do jornal. E em 1842, num encontro que não deixaria impressões especiais em nenhum dos dois. Cerca de 2 anos depois, porém, Engels escreveu um artigo sobre economia política para os Anais Franco-Alemães, revista cuja primeira e última edição foi dirigida por Marx em Paris. O artigo impressionou Marx e acabou convidando Engels para um encontro na capital francesa, do qual resultou o início da colaboração e da grande amizade que manteriam por toda a vida. Naquele momento, Engels já escrevia sobre os trabalhadores ingleses e no ano seguinte publicaria A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. No livro, consta uma detida análise do cartismo e uma avaliação do seu potencial político a partir da confrontação social dos trabalhadores contra a burguesia galvanizada por aquele movimento. Deixa eu só fazer um reparo temporal. O Engels ele foi prestar o serviço militar em Berlim em 42, final de 42 ele termina e vem voltando. Ele prestou o serviço militar em Berlim e o Marx morava em Colônia. Então ele vem voltando, ele vinha para Manchester e ele passa em Colônia e visita a Gazeta Renana. Um militar todo engomadinho, rico, cheio de ideias novas. O Marx não gostou nada do que viu. Não houve nada, os dois não se gostaram. Mas o Engels perguntou, posso enviar texto? O Marx era o editor da Gazeta Renana, disse, pode enviar texto. Um ano e pouquinho depois, final de 43, o Marx já estava casado, já estava morando, já estava de editor-chefe da Gazeta. O Engels manda um texto chamado Crítica de Economia Política. É a primeira vez que o Marx lê aquela palavra nesse contexto, crítica de economia política. O Marx lê aquilo,
um textinho básico de 20 páginas, em português saiu para aquela coleção Grandes Cientistas Sociais, coordenada pelo Ottaviani, e esse livrinho foi editado pelo Zé Paulo Neto, na coleção, do texto do livro do Engels, e aí então a crítica de economia política causa um impacto profundo na compreensão da situação da classe trabalhadora no Marx. Anos depois, em 59, no prefácio da contribuição à crítica, o Marx vai dizer aquele esboço genial, ou seja, ele diz que aquilo foi genial do Engels, porque o Engels fez com que, entre aspas, caísse a ficha do Marx em relação à economia política. O Marx pensou, olhou aquilo e disse assim, de fato, a filosofia não dá conta da crítica real que eu preciso fazer ao mundo, e o que eu preciso fazer é crítica de economia política, e o Engels foi responsável por isso. Depois aqui também fala bom, enfim, é isso. Aí então, aí o Marx já está publicando, já não está mais na Gazeta Renana, já está editando os anuários franco-alemães com o Arnold Ruge, e aí publica o texto do Engels nesse anuário. É um clássico para interpretar a classe trabalhadora. Mas aí o Engels já é um cara importante, já tem a classe trabalhadora, que eu que sou da antropologia, um trabalho de etnografia. Ele descreve como nenhum outro autor naquele momento a situação da classe trabalhadora. Ele anda nas ruelas, dentro das casas, levado pela Mary Burns. É uma interpretação da classe trabalhadora monumental. Mas, por favor, eu gostaria de fazer um comentário, só para contribuir com o debate. Acho interessante que essa relação que o Engels teve com a burguesia e com a classe trabalhadora, eu acho que essa experiência dele que traz uma grande riqueza para as obras, tanto para as obras que eles publicaram depois, né, o Marx e o Engels, porque eles tiveram, através dele, esse entendimento dos dois lados da moeda, né? Então, como vive a burguesia e como vive a situação real da classe trabalhadora. E isso é interessante que nos dias de hoje a gente não consegue ver isso com tanta clareza, porque não há essa aproximação. Essa aproximação são grupos distintos que acabam não se conversando. E é por isso que é refletido tanto nas políticas públicas como políticas educacionais, enfim, uma distinção muito grande entre as classes. E aí acaba não contemplando de uma maneira mais linear, mais horizontal os interesses, né? Então, são interesses muito distintos que acabam não se conversando. Essa riqueza da obra do Marx e do Engels, ele se dá muito em função dessa proximidade que eles tiveram com as duas situações. Então, por isso que a obra deles é muito interessante. Reflete bem a realidade mesmo. Avançamos? Avançamos no texto, na leitura? A proposta do proletariado é a Carta do Povo, cuja forma possui um caráter exclusivamente político e exige uma base democrática para a alta Câmara, para a Câmara Alta. O cartismo é a forma condensada da oposição à burguesia. Nas associações e nas greves, a oposição mantinha-se insulada, eram operários ou grupos de operários isolados a combater burgueses isolados. Nos poucos casos em que a luta se generalizava, na base dessa generalização estava o cartismo. Neste, é toda a classe operária que se insurge contra a burguesia e que ataca, em primeiro lugar, o seu poder político, a muralha legal com que ela se protege. O cartismo, a Carta ao Povo, é uma das primeiras formas organizadas da classe trabalhadora que escreve uma carta ao parlamento, à Câmara Alta, né, a Câmara dos Lordes, para pedir melhores condições de trabalho, jornada de trabalho fixa, e um ganho que a gente esquece de chamar atenção,
pela primeira vez, os trabalhadores exigem que a atividade parlamentar fosse paga, remunerada, salário para deputado. Porque daí porque senão o cara se elegia deputado, tinha que largar o trabalho dele na fábrica e ir para a Câmara. E aí lá ele morria de fome, porque daí só burgueses, só gente bem nascida podia ser deputado e exercer atividade parlamentar. É dos trabalhadores a ideia de remunerar a atividade parlamentar, porque daí eu largo a minha vida no trabalho e vou para a Câmara representar o povo que me elegeu, mas eu tenho um salário lá. Então essa é a origem. A gente geralmente xinga que deputado não podia ganhar e tal, né? Mas se não pudesse ganhar lá no início, no século XIX, também não podia exercer atividade parlamentar, né? No entanto, de acordo com a avaliação de Engels, havia no cartismo inglês uma limitação ideológica. Seu horizonte político ainda se via limitado pelo horizonte da sociedade capitalista. Já os socialistas, que atuavam na Inglaterra, embora apontassem para a superação do capitalismo, possuíam uma origem de classe burguesa, o que gerava dificuldades de atuação no meio proletário. Engels apostava na fusão entre o socialismo e cartismo, o que potencializaria um projeto de poder da classe trabalhadora. Verificamos assim que o movimento operário está dividido em duas frações, os cartistas e os socialistas. Os cartistas são de longe os mais atrasados e menos evoluídos, mas são proletários autênticos, de carne e osso, e representam legitimamente o proletariado. Os socialistas têm horizontes mais amplos, apresentam propostas práticas contra a miséria, mas provém originalmente da burguesia e, por isso, são incapazes de amalgamar com a classe operária. A fusão do socialismo com o cartismo, a constituição do comunismo francês em moldes ingleses, será a próxima etapa, e ela já está em curso. Quando estiver realizada, a classe operária será realmente senhora da Inglaterra. Até lá, o desenvolvimento político e social seguirá seu curso, favorecendo esse novo partido, esse progresso do cartismo. Vejam como o Engels interpreta muito bem. Em uma, tem consciência, mas não tem prática. A outra, vive as mazelas da exploração da força de trabalho da forma mais nefasta, mas não tem formação teórica. Ou seja, o que uma tem falta na outra. O Engels percebe que, juntando, ele teria o que a gente pode chamar hoje de praxis, né? A teoria e a prática revolucionária juntas nas duas. É uma obra, vocês viram como o Badaró traz trechos do Engels pontuais do Situação da Classe Trabalhadora. Era a preocupação que eles tinham no momento. Era a preocupação que eles tinham. Isso aqui é anos 40 do século XIX. Marx e Engels aqui estão se preparando para iniciar a colaboração teórica que eles tiveram depois até a morte do Marx. Importante para hoje, né, a gente se referir conceitualmente, adequadamente a cada conceito, né? Quando o senso comum mistura o que é socialismo, o que é comunismo, né? Como se fossem sinônimos ou, enfim, posicionamentos semelhantes, iguais, equivalentes, né? O que o Marx deu para o comunismo foi o método. Porque o comunismo sem método é utopia. O comunismo sem método, aí eu vou entrar numa briga com os bakuninistas, né? E anarquismo. O anarquismo é belíssimo. Ou o ANCAP, que está em moda agora, que todo mundo fala, o ANCAP. O que é o anarcocapitalismo? É uma luta desenfreada contra o capital, ok, mas sem método. Então, o que o Marx deu? O Marx deu formação metodológica. A realidade é assim, e o que a gente deve fazer de acordo com essa circunstância material dada, a ação tem que ser essa. Isso é método. Isso é método, né? Ó, temos uma audiência privilegiadíssima, ó. Olha só os bons. Mais um pouquinho, Thaís. Se não leva a mal. Pode ser.
Marx nasceu em Trier, filho de uma família de origem judaica, e era apenas 2 anos mais velho que Engels. Seu pai, advogado, abandonou o judaísmo para conseguir mais espaço no exercício da profissão. A lei local proibia o exercício de cargos públicos por judeus. Marx ensaiou seguir a carreira do pai e, aos 18 anos, matriculou-se em Direito na Universidade de Bonn. Porém, já no ano seguinte, em 1837, mudou-se para Berlim, e logo, no qual se doutorou em 1841, com uma tese sobre filósofos gregos, Demócrito e Epicuro. Só para interrompendo, em Berlim, Marcos, assim como Engels, aproximou-se dos jovens hegelianos, que compunham. O Marcos que está aqui, ó, acho que tu não tá bem. Oi. O Marcos que está aqui, ó, o método Utopia também é. Não, acho que tá bem, não sei. Quem é que tá me ouvindo? Tá bem? Tá bem? Uhum. O Marcos que tá aqui, ó, ele diz que a utopia também é vazio. É verdade, é verdade. E o Marcos é um cara que conhece esse texto aqui, ó. Esse texto do Marx, lá do doutorado em filosofia, né? Então, para quem está ouvindo, se não tem formação, o doutorado não é tal como a gente conhece hoje. O doutorado lá dos anos 40, do século XIX, era a formação em um curso de graduação. Você, no final, o que hoje a gente chama de monografia, era a defesa de uma tese original. Era um TCC, na verdade, guardadas as devidas proporções. E o Marx fez isso lá em 1841. Ele não se formou em Bonn. O Badaró aqui, ele pula, ele passa meio reto por essa informação. O Marx cursou em Bonn, mas Bonn já era uma universidade muito conservadora quando o Marx foi defender. E havia um risco muito forte dele não ser aceito, a tese dele não ser aceita e dar a ele o diploma de doutor em filosofia. Aí ele envia o texto dele para a Universidade de Jena, ou Iena, na Alemanha também, onde era uma universidade bem mais desligada da influência do imperador. E aí, então, lá ele manda por correspondência, ele não vai nessa ata de defesa, a defesa é feita num gabinete, lido por 3 professores pela banca, lido secretamente, e concedem a ele o título de doutor em filosofia. Mas o título do Marx é da Universidade de Jena, embora ele tenha cursado em Bonn. Era completamente diferente, né? Não é como é hoje, enfim, só para esclarecer, tá? Em Berlim... Posso só fazer um comentário aí, Guilherme? Desculpa interromper para esse. Ao mesmo tempo que... Só um adendo aí em relação a essa defesa do Marx, né? É interessante que o texto foi escrito em 3 línguas, né? Agora eu não lembro exatamente quais as línguas que foram escritas, mas é interessante a gente pensar a respeito disso também, né? Só se esperem que ao mesmo tempo que era igual, enfim, podemos fazer uma relação com o TCC, como os nossos, né? Atualmente, penso eu. Ao mesmo tempo tem essa vírgula aí, né, de ter sido escrita também, né, em 3 línguas, enfim. Então, só esse comentário aí. Não para dizer que era melhor ou pior do que é hoje, né, mas era distinta, né. E também eu acho interessante a gente pontuar isso para entender um pouco melhor da condição intelectual desse autor, né. Desse intelectual, enfim, desse militante político que é o Marx. Enfim, é isso aí, seguimos. Posso só uma extensão do comentário do Vico, né? É que para também fazer um comparativo, né, em relação à dimensão de tempo em que esse trabalho intelectual se produzia, né, na época de Marx e Engels para hoje, né, as condições
sobre as quais esses trabalhos se produziam são diferentes, né? A dimensão de tempo e todo o aparato tecnológico e a relação que a gente tem com o trabalho hoje, como trabalhador, como pesquisador, é diferente daquela época, né? Então, parece que o tempo encurta e o trabalho intelectual, essa produção de conhecimento nesse campo, para a gente que vem estudando humildemente, né, uma perspectiva teórica e metodológica, ela é bem mais complexo, né? Tem comentário ali do Marcos. Quer falar sobre ele, Guilherme? Não, concordo plenamente. O Marcos Posso comentar Correia alguma fez coisa? um comentário aqui. Sim, por favor. É interessante esse comentário do Marx, né, porque para a gente compreender, né, o processo de construção do pensamento do Marx na sua totalidade, né, é interessante ver desde a sua tese, né, conclusão do curso, até a obra do Capital, né, a gente pode ir aprofundando, vendo a forma como ele estudava, como ele compreendia, e também a gente já percebe alguns elementos lá na tese dele, né, que a gente encontra em toda a obra dele, né? Claro que um constante processo de aprofundamento teórico, né, de complexidade, né, do pensamento dele a partir da compreensão da realidade, da sociedade burguesa, mas sem essa consideração que o Marx fez é interessante, porque assim a gente nos possibilita conhecer mais desse autor, né, desse intelectual, enfim, do Marx, desse barbudinho aí. Tu vê quando o cara é bom, né? Ele nem vem, mas ele pauta o debate, né? Tu viu como é que é? É filósofo, né? O cara é filósofo. Ó, tem mais, ó, ele tá entusiasmado, ó. Peraí. Ó, tomara que ele não esteja nos xingando. Tomara, vamos ver. Pensemos também, Marx nunca foi um acadêmico, correto. Nem nos moldes de sua época, correto. Sua produção foi pautada pela realidade, pela luta de classe na tentativa de compreender o capitalismo. Eu não vou vir a próxima semana, eu vou ficar só nos comentários também, tá? Combinado? Muito bom, mas é verdade, tudo isso é verdade, é isso aí mesmo. Acho que é um pouco para argumentar sobre o argumento que eu, né, estendi ali do Vico, né, em relação à produção acadêmica, né. Seguimos na leitura. Seguimos, olha só, nós estamos. Vamos chegar na página 18 lá embaixo e terminar ali por hoje. Já estamos quase 1 hora. Sim. Vamos até a 18 e deu para ficar levinho. Aí vamos em drops depois, tá? Tá. Alguém, por favor, segue? Eu volto, pega um pouquinho então. Continuo? Não, continua, se puder, vai até o finzinho, tá no finzinho já. Tá bom. Em Berlim, assim como Engels, vou retomar ali, assim como Engels, aproximou-se dos jovens hegelianos que compunham o setor mais crítico das novas gerações universitárias. Sua proximidade com Bruno Bauer, que relacionava teologia em Boom, alimentou esperanças de uma colocação acadêmica, mas Bauer foi demitido sob a acusação de ateísmo. E os espaços universitários se fecharam para Marx. Desfeito o sonho da carreira universitária, a partir de 1842, começou a se dedicar ao jornalismo, escrevendo para a Gazeta Renana, em Colônia, da qual se tornaria editor. Naquele jornal da burguesia local, Marx evidenciou suas qualidades como propagandista democrata radical. No exercício dessa função jornalística, enfrentou pela primeira vez, de forma mais sistemática, a análise das transformações que mais tarde, especialmente no capítulo sobre a acumulação primitiva do capital, nomearia como expropriação,
necessária para a criação de uma classe de trabalhadores livres como pássaros, para serem explorados pelo capital, livres das amarras dos senhores e ou a terra. No entanto, nada mais possuiria a não ser a sua força de trabalho, que passavam a tentar vender em troca de salário que lhes permitiria manterem-se vivos. Desse tempo da vida do Marx aqui, ó, o primeiro fala, são 2 textos, basicamente, dessa carreira de jornalista do Marx, que são esses 2 livrinhos aqui, ó. Eu vou mostrar esse aqui primeiro, Os Despossuídos. Eu tenho a edição da Boitempo, tá? Que é quando ele era editor lá da Gazeta Renana. Nós vamos falar desse texto no encontro que vem, ali tá no Roubo de Madeira depois, e o Liberdade de Imprensa. Vejam, é uma edição antiga da LPM que eu tenho, sobre a liberdade de imprensa. O Marx está preocupado com... era um jornal burguês, né? Era um jornal burguês, mas liberal, vejam, um liberal burguês. E o Marx escrevia para eles. Por quê? Porque era ali que fluía a liberdade para escrever o que se pensava. A burguesia primou por isso. Vejam como, nesse tempo, era ali que o Marx podia publicar. E quando a gente diz que o Marx, no início, era um democrata radical, é exatamente isso. Ele tinha ideias radicais, de uma esquerda progressista, mas dentro de uma caixinha ainda democrática. Depois que ele se dá conta que a democracia é, de fato, um ideal burguês. Mas isso ele só se dá conta nos anos 40, mais para o fim dos anos 40, quando aperta a repressão do liberalismo burguês sobre as classes proletárias, que ele vai ter o pico em 48, na Primavera dos Povos, aí devastando toda a rebelião proletária. Mais algum comentário? Alguém aí para nós encerrar por hoje, para ficar em torno de 1 horinha? O Marcos, colega Marcos Correia, também prossegue ali no comentário dele, né, em relação ao processo de produção do Marx. Pontuo isso porque aquilo que o moveu foi uma profunda relação com o seu tempo, com a iracúndia, mas da onde o Marcos tirou essa palavra? Contra a burguesia, né? A acadêmica sem ódio serve para a reprodução do poder. Dá um sorrisinho. Então, podemos ir encerrando? Podemos? Podemos? Então, fica aqui o encerramento dessa primeira leitura pública, em torno de 1 hora. Lemos até o pé da página 18 do livro do Badaró. Semana que vem começamos exatamente no ponto que paramos, na página 19 do livro do Badaró. Continuamos a nossa leitura pública, aberto a todos os colegas, aberto a todo mundo. O vídeo vai ficar disponível no YouTube e, enfim, para todo mundo que quiser assistir. Logo mais eu vou fazer um videozinho de apresentação da playlist, dizendo, enfim, quem somos nós e tudo mais. E esperamos contribuir aí para o debate. Aqui estamos apenas abrindo o debate e não encerrando ele, é justamente o contrário. E o Marcos, colega Marcos Correia, está convocado para o próximo encontro vir explicar o que é iracúndia, porque eu realmente não faço a mínima ideia do que possa ser. Nunca ouvi essa palavra, não sei se é shampoo, se é aditivo para carro, não sei o que é. Lamento. É isso, colegas, então, por hoje? Então tá bom. Abraço, até a próxima leitura, quinta que vem, às 9h30, né? 9 ou 9h30? 9 horas. 9 horas, próxima quinta. Estaremos aqui para a sequência da leitura pública Kairos. Oi? O Marcos já respondeu o que é iracúndia. Meu Deus, peraí, então vamos colocar aqui, ó. Ainda bem que a Luísa me avisou, peraí. Ali, iracundo, que manifesta ou é propenso a manifestar ira, cólera, iroso, irascível. Então tá bom. Com essa explicação, encerramos a leitura pública de hoje. Foi um prazer, obrigado pela presença de todo mundo. Seguimos na luta. Domingo tem ato antirracista e antifascista. 3 da tarde na Saldanha Marinho. Fascistas não passarão. Isso aí.